Boa noite. Quero convidar você, nessa noite tão especial, nesse dia do Senhor, a cultuar a Deus conosco. Queremos buscar a presença de Deus, louvá-lo e adorá-lo, juntamente com você e também com a sua família. Então teremos agora um momento muito especial de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe. Adore o Senhor, em nome de Jesus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Louvamos, adoramos ao Senhor, mas agora é a hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a ouvir uma palavra de Deus. Eu sou o pastor Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron. Você ouviu também alguns irmãos integrantes do nosso grupo de louvor, do Ministério de Louvor da nossa igreja, mas agora é a hora da palavra. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Para essa noite tão especial, essa noite de culto ao Senhor. Atos 16, 16. E diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram:
estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida e palavra que é poderosa para mudar, Pai amado, o nosso coração, para mudar, moldar a nossa mente e para transformar as nossas vidas. Por isso pedimos, ó Pai querido, fala conosco, fala aos nossos corações, derrama o teu Espírito que é santo, Pai querido, que essa palavra, Pai amado, faça diferença na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo agora a esta pregação. Por favor, Pai, precisamos do Senhor. Tenha misericórdia. E obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você nessa noite. Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa livre? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta ela é relevante na situação atual que passamos e ela é importante para a palavra de Deus. Relevante pelos dias que hoje enfrentamos, mas importante na palavra de Deus. Você é uma pessoa livre? Claro que para responder essa pergunta, precisamos entender o que é livre, o que é liberdade. E entre tantos conceitos de liberdade, liberdade é, na verdade, a capacidade ou o poder que uma pessoa tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Ou seja, liberdade é eu poder fazer aquilo que eu quero fazer, desde que, é claro, esteja de acordo com os parâmetros da lei. Isso é ser livre. É você fazer aquilo que você quer fazer, com quem você quer fazer, desde que esteja dentro dos parâmetros da lei. Uma das várias definições de liberdade. E aí eu pergunto para você, você é uma pessoa livre? Essa é uma pergunta relevante nos dias de hoje, porque vivemos numa época de pandemia. Pandemia do coronavírus, que trouxe para nós palavras como isolamento social, quarentena. Palavras com que fazem, pelo menos aos nossos olhos, que a nossa liberdade seja tolhida. Se antes, talvez, nos sentimos livres, hoje nem tanto. Se liberdade é eu ir aonde eu quero ir, com quem eu quero ir, por exemplo, hoje não me sinto tão livre, porque se eu quiser ir a alguns locais, eu não posso. Por exemplo, se eu quiser ir ao cinema, hoje eu não posso. Ou, se eu quiser ir ao mercado com toda a minha família, levá-los junto, também eu não posso.
Então, diante de situações como isolamento ou quarentena, essa pandemia que vivemos, a campanha, por exemplo, Fique em Casa, nós podemos, quem sabe você se sinta assim, nos acharmos não tão livres. E eu não quero dizer com isso, por favor, não me entenda mal, que isolamento social, que quarentena estão acabando com a tua liberdade, não. Na verdade, são ferramentas para que haja mais liberdade depois para várias pessoas. Na verdade, são ferramentas também para que a nossa saúde seja bem cuidada, para que os hospitais tenham capacidade de atender todas as pessoas que fiquem doentes, quem sabe, inclusive até pessoas que você conhece, ou quem sabe até eu ou você. O problema não é isolamento social. O problema não é a quarentena. O problema é você é uma pessoa livre. Porque liberdade não tem a ver com onde você está, mas tem a ver com o que você faz ou não faz onde você está. Isso é liberdade. Você é uma pessoa livre. No Brasil, a escravidão terminou em 1878. Pelo menos historicamente falando, não há mais escravidão desde que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas você é uma pessoa livre? Ou você se sente, como tantas pessoas hoje, escravizado ou escravizada? Porque nós vivemos numa época de muitas pessoas presas. Presas não em penitenciárias ou em presídios, não é essa a questão, apesar de haver isso também, mas presas em várias situações. Pessoas, por exemplo, presas em bens. Pessoas que só são felizes se tiverem os bens que ela gostaria de ter. Ah, se tirarem o meu carro, se tirarem a minha casa, se tirarem as roupas que eu gosto, não puder usufruir ou comprar os bens que eu desejo, então eu não sou feliz. Então as pessoas ficam presas ao material, a bens. Hoje há pessoas presas não só a materiais e a bens, como no texto mesmo nós vimos aqui, presas a lucro, a dinheiro. Se me der lucro, se eu tiver dinheiro, aí sim eu sou feliz. Aí sim eu me sinto livre. Pessoas presas ao consumo, pessoas presas à capacidade de poder comprar muitas e muitas coisas, bens, instrumentos, periféricos e etc. Você é uma pessoa livre, realmente? Porque hoje há pessoas presas no passado, em coisas que fizeram no passado, em situações que já, como a própria palavra diz, passaram, em mágoas, rancores. Não conseguem perdoar outras pessoas ou não conseguem perdoar a si mesmas. Pessoas presas em outras pessoas, que não podem ver determinada pessoa, se encontrar com determinada pessoa, pronto, a paz acaba, a alegria termina, tudo fica complicado. Você é uma pessoa livre, porque vivemos um mundo de pessoas presas em sentimentos, em emoções, escravizadas em situações. Você é uma pessoa realmente livre? Essa é uma pergunta relevante para os dias que vivemos de isolamento social, de quarentena. Que às vezes podemos achar que não somos mais tão livres, mas liberdade não tem a ver com o local onde você está. Tem a ver com aquilo que você faz ou não faz onde você está. Por isso eu insisti tanto nesta pergunta, se você é uma pessoa livre. Porque hoje vivemos um mundo de pessoas presas. E presas principalmente em pecados. No Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus chega a dizer assim, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos faz ficarmos limitados em situações onde não sabemos nem o que fazer e nem vemos saída para essas situações. Por isso que essa pergunta não é apenas relevante para os dias de hoje, mas ela é importante para a palavra de Deus. Porque, na verdade, Deus sim se importa com a nossa liberdade. E se você olhar a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, isso fica muito claro. Desde a liberdade que o Senhor concedeu a Adão e Eva, e o mau uso que fizeram dela, e a escravidão do pecado que veio posterior a isso, mas também com vários personagens, como por exemplo Abraão, e a libertação dos seus familiares.
Ou então Moisés e a libertação do povo no Egito? Ou os juízes e a libertação de Israel dos seus opressores? Ou então com Jesus e a libertação nossa dos nossos pecados, do poder do pecado que operava em nós? E a volta de Jesus, finalmente inaugurando a libertação final, até mesmo da morte, e a inauguração da ressurreição e vida eterna. Deus se importa com a tua liberdade, com a liberdade das pessoas. Ele está interessado nisso, e a palavra de Deus mostra isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E no versículo de número 13, ele ainda completa: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Deus mandou seu único Filho, meu irmão e minha irmã, para nos libertar, porque Ele se importa com a nossa liberdade, para que possamos ser realmente livres, verdadeiramente livres. Livres para quê? Livres para viver, livres para amar, livres para buscar a Deus, livres para adorar, livres para servir outras pessoas, livres para libertar. Esta é a vontade de Deus. Este é o chamado de Deus. E eu gostaria de lembrar você, através desse texto que nós lemos nessa noite, dessa grande verdade. Nós somos chamados para sermos livres, mas livres para libertar. O texto que ouvimos conta a história, um dado momento, quando Paulo e Silas foram presos. Para você entender um pouco melhor essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Paulo, antes de ser chamado Paulo, era conhecido como Saulo. Ele era perseguidor da igreja. Um homem fariseu que tinha uma autoridade dada pelo próprio Sinédrio para perseguir e prender as pessoas do caminho. O caminho, na verdade, era o nome que os judeus davam para a seita, segundo eles, das pessoas que seguiam Jesus. E Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Então Saulo tinha aparentemente essa liberdade de sair para prender pessoas. Prender crianças, adultos, idosos, simplesmente porque criam no Senhor Jesus. Mas um dia, Saulo, no caminho para Damasco, perseguindo as pessoas do caminho, no final do caminho, teve um encontro com Jesus, que é o caminho. E esse encontro fez toda a diferença. Porque o Senhor Jesus mesmo diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E naquele encontro então, após aquele encontro, Paulo, que aparentemente parecia livre, na verdade, depois daquele encontro ele é liberto, porque Paulo estava preso. Na verdade, Saulo era um homem, por exemplo, preso nos seus sentimentos, na sua raiva pelos cristãos, preso nos seus preconceitos contra os cristãos, preso na sua religião, que cria num Deus que fazia acepção de pessoas. Não estou falando do judaísmo, meu irmão e minha irmã. Eu estou falando da interpretação que aquele homem, preso nos seus conceitos, dava a palavra ao Antigo Testamento. E isso gerou nele raiva, preconceito e um apego, não a Deus, não a Jesus, mas um apego a uma religião. E eu quero lembrar você que preconceitos aprisionam. Eu quero lembrar você que a raiva aprisiona. E eu quero lembrar você também que religiões, elas aprisionam. Mas Jesus liberta. E Jesus então liberta esse homem chamado Saulo. E 3 dias depois, ele é batizado. E ele começa então a pregar o evangelho. Ele é livre. Livre para agora abençoar pessoas e não persegui-las. Livre agora para libertar pessoas e não prendê-las, pregando o evangelho da salvação. Porque a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é que você seja uma pessoa livre, mas livre para libertar. Por isso eu pergunto a você: você é uma pessoa livre? Nesse texto nós vimos vários personagens.
Vimos, por exemplo, uma escrava, uma moça, que andava pelas cidades. Ela poderia parecer livre, mas na verdade era uma pessoa escravizada, presa espiritualmente. Diz o texto que ela adivinhava porque um espírito a apossava da sua vida. Misericórdia, meus irmãos. Pessoas presas hoje espiritualmente em religiões, em enganações, em crendices, em superstições ou até em ações demoníacas. Ou então, outros personagens como os seus senhores, homens influentes com dinheiro, que talvez eu e você, se olhássemos hoje, podiam dizer são pessoas livres, mas eram pessoas presas ao lucro, ao ganho. E quando de repente aquela moça foi liberta, eles não se alegraram, pelo contrário, estavam presos ao dinheiro, eles ficaram irados, eles prenderam homens inocentes, acusaram de maneira injusta, mentiram, falso testemunho. Quem está preso aqui? Aparecem os pretores, os oficiais da justiça da época, os legionários romanos, que parecem livres, afinal de contas são eles que fazem a justiça, que prendem, mas estavam presos à opinião das pessoas, principalmente daquelas mais influentes. Não fizeram nenhum julgamento, não fizeram o correto, apenas quiseram agradar os mais ricos. Misericórdia, pessoas presas. Ou então como o carcereiro da história, um homem que vivia na prisão, que prendia pessoas, que não via esperança diferente para a sua vida. Na verdade, na primeira grande complicação, ele tenta suicídio, porque era uma pessoa presa. Agora nós olhamos aqui, além deles, dos criminosos que também estavam presos lá, estagnados, parados, nada faziam, havia Paulo e Silas, que pareciam presos, é verdade, mas que eram livres. Homens verdadeiramente livres, que foram usados por Deus para libertar outras pessoas também. Sabe, Deus chamou você para ser uma pessoa livre. E através de você, outras pessoas serem libertas também. A grande questão desse texto que se levanta é o que significa ser verdadeiramente livre. E segundo esse texto, meu irmão e minha irmã, ser verdadeiramente livre significa, em primeiro lugar, ser uma pessoa capaz de, segundo esse texto, orar. O versículo número 25 fala sobre isso. Uma pessoa capaz de orar mesmo diante de situações desanimadoras. O texto diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Esses homens que passaram por um julgamento injusto, que ouviram mentiras contra eles, que foram açoitados, torturados, que foram presos, que foram levados ao cárcere interior, aquele mais escuro, lúgubre, fétido, fedido, aquele que talvez com mais possibilidade de contrair, não o coronavírus, mas outras doenças da época, que tiveram os pés agora presos no tronco. Esses homens que tinham tudo para reclamar, tudo para dizer, nossa, mas essa vida é complicada, não vale a pena buscar Deus, o que adianta orar, o que adianta orar? Não, esses homens, eles oravam. Sabe por quê? Porque eram livres, livres para orar mesmo diante de situações desanimadoras. Se nós queremos fazer diferença em nossas vidas, se nós queremos ser usados por Deus para libertar outras pessoas, nós precisamos primeiro ver se nós somos livres, se nós oramos. Meu irmão, você é uma pessoa livre? Você é capaz de orar, mesmo quando nada acontece, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando tudo fica complicado, desanimador à sua volta, mesmo quando é meia-noite, tudo é escuro? Ser verdadeiramente livre significa ser capaz de orar mesmo diante de situações desanimadoras. Isso é ser livre. Como está a tua vida de oração? Você tem orado todos os dias, buscado o Senhor de coração? Nós precisamos orar, meus irmãos. Você é uma pessoa livre? Porque ser uma pessoa verdadeiramente livre, em segundo lugar, e de acordo com esse texto, significa ser uma pessoa capaz de agradecer, mesmo diante de situações difíceis. Veja o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esses homens, eles louvar nada mais é que agradecer a Deus, enobrecer a Deus, honrar a Deus pelos seus grandiosos feitos. E esses homens louvavam a Deus. Isso é ser livre.
Não é uma situação difícil. E a vida, meu irmão e minha irmã, eu não vou enganar você, ela é formada por várias situações, tanto fáceis, mas também difíceis. A vida apresenta momentos muito complicados para nós e para os nossos familiares. Na vida nós podemos passar por situações difíceis como de Paulo e Silas. Talvez pessoas se levantem contra nós, talvez mentiras sejam ditas contra nós. Na vida nós podemos passar por dificuldades financeiras. Na vida podemos ter problemas de saúde ou contrair alguma doença. Na vida podemos passar por situações que nem imaginávamos, como desertos existenciais. Isso é viver. A diferença é que nós temos um Deus ao nosso lado nessa hora. Um bom pastor que nos segura pela mão, mesmo que andemos no vale da sombra da morte. Nós não estamos sozinhos. Um cristão pode ficar doente, sim, meu irmão e minha irmã. A diferença é que na doença nós temos um Deus que está conosco. E que se for da vontade dele, uma cura extraordinária pode acontecer. Nós temos esperança, nós temos fé. Sabe, ser uma pessoa verdadeiramente livre é ser uma pessoa capaz de agradecer em qualquer situação, mesmo em situações difíceis. Esses homens, segundo esse texto, estavam agradecendo a Deus, estavam louvando a Deus. Não eram situações difíceis que iam impedir Paulo e Silas de cantarem louvores a Deus. O que tem impedido você de agradecer ao Senhor? Ah, é muito pouco, não é o suficiente. São justificativos que damos, mas Paulo e Silas nesse texto não tinham nada e ainda assim agradeciam. Eles não agradeciam as dores que eles sentiam, eles não agradeciam a situação que enfrentavam, mas eles agradeciam porque Deus estava com eles, porque Deus tem um propósito para a vida deles. Sabe, meu irmão e minha irmã, ainda que o sofrimento seja grande, ainda que a aflição para você seja mais que você possa suportar aparentemente, Deus tem um plano. Deus tem um plano até nesse coronavírus. Deus tem um plano até nessa situação que estamos vivendo. Situação econômica complicada, onde as promessas e perspectivas para o futuro, para a maioria de nós, são tão aparentemente ruins. Onde o desemprego começa a aparecer com mais ênfase. Onde dificuldades financeiras começam a surgir. Mesmo assim agradeça, porque Deus está com você. Mesmo diante da insegurança política, essas dificuldades na área política, mudanças que nós nem imaginávamos, lutas, e agora que vai ser do futuro, Deus continua com você. Mesmo diante dessa pandemia na área da saúde, do coronavírus, mesmo diante da possibilidade de não termos vagas em hospitais, em UTIs, mesmo assim agradeça. Agradeça porque Deus está com você. Agradeça porque Deus está levantando pessoas também para nos ajudar. Na área da saúde, os profissionais de saúde, as máscaras, pessoas que se levantam, costuram máscaras, outras pessoas que dão alimento para outras vidas, outras pessoas que trabalham em prol de nós, como as pessoas que catam o lixo, ou as pessoas que nos ajudam no supermercado, ou as pessoas da farmácia, da padaria. Quantas pessoas Deus tem levantado para abençoar a tua vida? Sabe, você tem muito a agradecer a Deus, e eu também. A questão é, você é livre para agradecer? Pessoas verdadeiramente livres, segundo esse texto, em terceiro lugar, são pessoas também capazes de fazer o que é certo, mesmo diante de situações tentadoras. Isso é ser livre. Você fazer o que é certo, mesmo diante de situações tentadoras. O apóstolo Paulo e Silas, nesse texto, eles louvavam a Deus. Mas no versículo 26 diz assim, que sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Consegue imaginar essa cena? As cadeias se abriram, as portas se abriram, os grilhões caíam, eles podiam agora sair daquela prisão, fugir daquele momento. Era uma situação propícia a isso. Mas não é porque é uma situação tentadora que nós devemos fazer aquilo que não é o correto. Paulo e Silas sabiam que o correto era permanecer lá dentro. Eles foram presos e deveriam ser soltos na hora certa e do modo certo, senão virariam criminosos fugitivos, foragidos da justiça. Sabe, não é porque uma situação é tentadora que isso pode fazer com que nós não façamos o que é o correto.
Ah, pastor, mas todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que você deve fazer. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque você não é todo mundo. Porque você foi escolhida, que você foi separado por Deus para fazer aquilo que é certo, porque fazer aquilo que é correto, para ser livre e através da tua liberdade libertar outras pessoas. Ser livre para libertar. O que me chama a atenção nesse texto, entre tantas coisas, meu irmão e minha irmã, é que eles fizeram o que foi certo. E através do testemunho desses homens, os outros criminosos que ali estavam, calados, estagnados, também não fugiram. Olha a diferença que um testemunho pode fazer. A diferença que a tua ação, de maneira correta, certa, diante de situações tentadoras, pode produzir em outras vidas. Na tua família, por exemplo, na tua casa, no teu lar, na tua igreja e diante também da nossa sociedade. Sabe, meu irmão e minha irmã, ser livre significa ser capaz de fazer aquilo que é certo, ainda que todos façam o que é errado. Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa realmente livre? E em quarto e em último lugar, ser livre significa ser uma pessoa capaz de perdoar, mesmo diante de situações oportunas de vingança. Veja, ser livre é ser uma pessoa capaz de perdoar, mesmo diante de situações oportunas de vingança. O texto continua no versículo 27, quando o carcereiro, despertado do sono e vendo toda aquela situação, os cárceres abertos, ele fica com medo. Medo que os criminosos tenham fugido, que os presos, os prisioneiros tenham se foragido. Então ele puxa de uma espada e vai se suicidar. Ele estava com medo do futuro, medo com que os pretores, outros legionários, oficiais de justiça iam fazer com ele. E naquela hora, quem sabe, Paulo e Silas poderiam olhar um para o outro, afinal de contas, eles estavam só vendo aquela situação de mais longe e podiam pensar assim, bem feito. Vai se matar. Veja, ele judiou de nós. Afinal de contas, o carcereiro não apenas representava o opressor, porque ele é um agente do Império Romano na época, ali com relação a Paulo e Silas, mas ele era um opressor. Foi ele que prendeu tanto os pés de Paulo quanto de Silas no cárcere interior, no tronco, dentro do cárcere interior. Era a chance da vingança. E não precisava fazer nada, era apenas ficar calados, quietos e ver aquele homem tirar a própria vida. Mas sabe, ser uma pessoa livre significa ser uma pessoa capaz de perdoar, mesmo diante de situações oportunas de vingança. Paulo e Silas, vendo aquela situação, Paulo não se contém e grita em alta voz para que aquele homem escutasse e não fizesse mal a si mesmo. Ele fala assim, não faça isso. Estamos todos aqui, não faça nenhum mal. Meu irmão, minha irmã, a vingança não cabe a nós. A vingança, diz a palavra de Deus, é do Senhor. O nosso papel não é nos vingarmos. Ou vermos uma pessoa se dar mal em uma área da vida porque um dia ela fez mal a nós. Isso não é cristão, isso não é seguir a Cristo. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é perdoar. É entender que aquela pessoa precisa de misericórdia. Sabe, meu irmão e minha irmã, Paulo e Silas eram livres. A pessoa presa nesse texto era o carcereiro. Porque como nós ouvimos antes, era o carcereiro que vivia na prisão, que trabalhava na prisão, que prendia pessoas. Era um carcereiro que não tinha mais esperança. A tal ponto que diz o texto que ele pede uma luz, ele andava em trevas. A tal ponto que ele queria tirar sua própria vida, porque ele não via solução para os problemas que ele enfrentava. Era um homem preso, era um homem que precisava de perdão, de misericórdia e graça de Deus. O cristão é um agente da graça. O cristão, o homem cristão, a mulher cristã, é um instrumento da misericórdia de Deus. Ele foi livre, liberto, para libertar. Paulo e Silas entenderam isso. Houve uma segunda situação. Depois disso, aquele homem, então, pede uma luz, entra precipitadamente e prostra diante de Paulo e Silas e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Mais uma chance para Paulo e Silas. E Paulo e Silas aqui poderiam não se aproveitar, podiam pedir até dinheiro, assim me dá dinheiro, né? Fazer ele pagar, viu? Quem mandou judiar de nós, vamos aproveitar um pouquinho dele. Paulo e Silas não fazem isso, não se vingam. Ou podiam até fazer uma outra situação. Fazer, primeiro você vai pedir perdão para nós.
Misericórdia. Desde quando para perdoar eu preciso que a pessoa peça perdão primeiro para mim, meus irmãos? Isso é estar preso. Mas Paulo e Silas estavam presos. Não pediu para o carcereiro peça perdão, não. O que passou, passou. O que Paulo e Silas queriam era perdoar aquele homem. É deixar claro que aquilo já tinha acabado. Eles falam de Jesus. Eles libertam aquela vida. E a partir daquele momento, daquele instante, aquele homem ouve essa palavra poderosa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a palavra de Deus então pregada. E toda a família daquele homem, inclusive ele, são salvos, são batizados e salvos. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque você e eu, nós fomos chamados para sermos pessoas livres. Livres para servir as pessoas. Livres para adorar a Deus. Mas livres para libertar vidas. Esse é o nosso chamado. A conclusão desse texto é que aquele homem que estava preso agora está livre. Aquele carcereiro que antes prendia pessoas, agora tira as pessoas da prisão. O texto diz que chamou Paulo e Silas para fora. Aquele homem que antes machucava pessoas, prendendo os pés no tronco, agora trata as pessoas. Diz o texto que ele limpava os vergões dos açoites de Paulo e Silas. Veja a mudança da vida daquele homem. Aquele homem que andava em trevas, tinha pedido uma luz, que queria se suicidar. Agora, aquele homem tem a luz de Jesus, é liberto. Aquele homem que vivia numa prisão, diz o texto que agora vai para casa. Ele tem prazer em estar em casa com a sua família. E por último, aquele homem que não tinha esperanças mais na vida. Agora ele celebra a vida com Deus. O texto diz que ele vai para casa, põe a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma pessoa livre é assim. Uma pessoa livre quer estar com os seus da sua casa. Uma pessoa livre quer dividir a sua alegria de crer em Deus. Uma pessoa livre quer fazer a mesa e não importa se tem muito ou se tem pouco, mas sabe que tem o suficiente graças à provisão de Deus. Uma pessoa livre celebra a vida e não quer mais a morte. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa livre. Porque Deus nos chamou para a liberdade em Cristo Jesus. Foi isso que ouvimos em Gálatas capítulo 5, versículo 1. E é isso que nós vemos nesse texto. Nós fomos libertos por Jesus. Ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz maldita. Lá todo o nosso pecado foi pago, para que possamos hoje ser livres. Aos olhos de Deus, sermos livres para viver, livres para fazer aquilo que é correto, livres para agradecer a Deus e as pessoas, livres para orar em qualquer momento, quando for necessário, ou quando nem mesmo é tão necessário assim. Nós somos livres, e livres para perdoar. Na verdade, nós somos livres para libertar. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que nessa época de pandemia, isolamento social, que muitas pessoas se sentem presas e outras estão presas em tantas coisas na vida, você está sendo chamado e chamada por Deus para libertar vidas. Pregando Jesus, anunciando Jesus, ajudando, perdoando, servindo, agradecendo, intercedendo, orando, fazendo o que é certo. Mas para isso, você precisa ser uma pessoa livre. E aí eu pergunto, você é uma pessoa livre? O Senhor Jesus diz em João capítulo 8, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é uma pessoa livre? Paulo e Silas eram pessoas livres. Tanto é que o texto diz que eles voltam depois para a prisão e esperam os pretores irem e então os liberarem. Fizeram o que era correto. Mas acima de tudo, eles foram usados para libertar outras pessoas. Porque eles conheciam Jesus. Porque tiveram um encontro com Jesus. E porque entregaram tudo a Jesus. E eu queria orar por você nessa noite, nesse momento. Orar para que você, se você não entregou a sua vida ainda, entregue. Chegou a hora. Deus está chamando você. Ele se importa com a tua liberdade. Agora, se você já entregou a sua vida, mas está preso ou presa em outras situações, não consegue perdoar, não consegue agradecer,
nas situações que tem vivido, agradecer a Deus as pessoas, não consegue fazer aquilo que é certo em alguns momentos da vida, algo te prende. Eu gostaria muito de orar com você. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela pregação desse instante, pela mensagem dos céus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que liberta pessoas e que se importa com a nossa liberdade. E nessa noite eu peço, Pai amado, que o Senhor nos liberte, Pai, daquilo que tem desagradado o Senhor. Temos feito coisas, Pai amado, que tem entristecido o Teu coração que é santo, Pai querido. Pai, nos liberte de nós mesmos, dos nossos desejos pecaminosos. Pai, nos liberte da opinião de outras pessoas, nos liberte do politicamente correto e nos ajude a servir ao Senhor naquilo que é biblicamente correto. Pai, nós fomos libertos um dia pelo Senhor, mas libertos para libertar, então concede essa graça nessa noite. E de maneira especial abençoa esta vida, que faz essa oração nesse momento, Pai querido. Quem sabe entregando todo o coração e toda a sua vida para Jesus, porque a Tua palavra diz, crê e será salvo tu e tua casa. Pai, faz esse milagre nessa vida e nessa família, nesta noite, em nome de Jesus. E nesse outro irmão e irmã, Pai amado, que pede uma libertação, que já conhece o Senhor, mas que infelizmente está preso ou presa em uma situação, em um medo, em um passado, em uma circunstância. Pai, liberta também. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, Pai amado, e mostra-se, Pai amado, como o Senhor é poderoso, todo poderoso, e que tem um plano, e um projeto, e um propósito em tudo que acontece em nossa vida. E também nessa vida que é tão preciosa. Abençoa, Pai amado. Ajuda a perdoar, sem esperar nada em troca. Ajuda a fazer o que é correto, sem esperar nada em troca. Ajuda a agradecer, a orar, a ser livre pelo louvor da Tua glória. E principalmente a libertar outras vidas, a começar na sua casa, nesses dias de isolamento social. Abençoa, Pai. Usa a Tua igreja. E obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder, a autoridade, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém. Que você seja usado nessa semana para libertar pessoas. E quero convidar você, assim como o carcereiro nesse texto que nós lemos, a celebrar a vida, a colocar a mesa nesse domingo, a juntar a sua família e com alegria agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque você é livre em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e guarde a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /ipb-hebron, ou ainda nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos no momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 0001 07. Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.